O tema que perpassa toda a liturgia de hoje encontra-se na sabedoria que está contida na lei de Deus e que é revelada em toda a sua plenitude em e por Jesus Cristo. Para encontrar essa sabedoria, precisamos observar a maneira como Jesus se relaciona com a lei. Mas, antes disso, se faz necessário vermos como, no início, o povo de Deus vivia a relação com a lei. Eles falavam com orgulho dela, onde encontravam a vontade do Deus verdadeiro. Era a melhor coisa que haviam recebido dele e não a sentiam como um jugo pesado. Ali podiam encontrar tudo aquilo que precisavam para viver, e nela estava a garantia da salvação. Dentro desta perspectiva, encontra-se a primeira leitura deste domingo, retirada do livro do Eclesiástico, que afirma que o ser humano tem liberdade para escolher seguir ou não aquilo que se encontra nesta lei. Deus coloca diante do homem o fogo e a água, a vida e a morte, para que faça a sua opção, e Deus dará a ele o que preferir. Logo, seguir a lei de Deus era uma opção que garantia, caso a observasse, a salvação e caso a desprezasse, a perdição. O salmo de resposta continua nesta mesma linha ao assegurar que são felizes aqueles que andam conforme a lei de Deus e a observa fielmente. Faz ainda uma invocação a Deus para que abra os olhos do crente para contemplar as maravilhas que encerram sua lei. Logo, este salmo reafirma que a salvação se encontra no cumprimento estrito da lei de Deus. No entanto, seduzido totalmente pelo reino de Deus, Jesus não vive na dependência de observar escrupulosamente a lei. Ele busca a vontade de Deus a partir de outra experiência diferente. Está chegando o reino de Deus e isso muda tudo. A lei pode regular corretamente muitos capítulos da vida, mas já não é a coisa mais decisiva para descobrir a verdadeira vontade desse Deus afetuoso. Agora, é necessário perguntar-se o que significa ser leal ao Deus da compaixão, que conduz o ser humano para além daquilo do que dizem as leis. Procurando o que fosse fazer bem às pessoas, Jesus critica, corrige e retifica determinadas interpretações da lei quando as vê em contradição com a vontade de Deus, que quer, antes de mais nada, compaixão e justiça para com os fracos e necessitados de ajuda. A partir de sua experiência com um Deus compassivo, Jesus sugere um estilo de vida contrário ao legalismo, pois este impede o ser humano de experimentar o amor de Deus e sua misericórdia. E o faz propondo algumas situações concretas que ilustram de maneira expressiva como viver a lei de Deus em toda a sua radicalidade. Vejamos como isso acontece a partir do Evangelho de hoje. Jesus ainda está sentado na montanha, na Galileia, ensinando a pedagogia do reino de Deus e ampliando 4 pontos da lei. Vejamos o primeiro ponto. Aos antigos bastava não matar, e isto era o suficiente para cumprir a lei. Mas odiar, prejudicar e até bater era permitido pela lei. Mais tarde, esse desamor legitimou até a pena de morte em alguns casos. O interdito de não matar recebe da parte de Jesus uma ampliação de sentido. Em primeiro lugar, a morte pode ser entendida sob diversas facetas: psicológica, afetiva, econômica, moral e também física. Por isso, o ódio, a inveja, o ciúme, o desprezo, a manipulação econômica, o preconceito são outras formas de assassinato,
de tal forma importantes para Jesus que ele veta a prática de desprezar alguém ao chamá-lo de louco ou idiota, e aconselha a ter uma atitude conciliadora. A lei do amor, trazida por Jesus, faz uma reversão mental e prática. O não matarás se transforma na necessidade de preservar, valorizar e estimular toda forma de vida. O perdão e a reconciliação são formas de resgatar, recuperar e salvar vidas, numa pedagogia oposta ao desejo de vingança, de ódio e condenação tão comuns naquela sociedade e também nos dias de hoje. O segundo ponto destacado fala sobre o adultério. Foi dito aos antigos: não deveis cometer adultério. Interessante lembrar aqui que ao homem é proibido ter relações sexuais com a esposa ou noiva de outro. O adultério equivale a um roubo. Nesse caso, o pecado não consiste em ofender a própria esposa, mas em possuir uma mulher que pertence a outro homem. Logo, esse mandamento foi reduzido a impedir a posse de algo, no caso, a mulher, que pertence a outro. Ampliando essa lei, Jesus vem mostrar que o adultério não é apenas a traição, mas é o desamor, o desrespeito, a desvalorização do outro. O adultério é o ato concreto, mas para Jesus há um caminho anterior que o possibilita. Algumas portas de entrada, como o olho ou a mão. Podemos perceber que a intenção e o desejo já são meio caminho para o ato. Desta forma, Jesus quer que seus discípulos e discípulas sejam capazes de controlar seu olhar, pois há uma relação entre o olho e o coração. O terceiro ponto a ser abordado por Jesus é o repúdio à mulher. Aos antigos foi dito que poderiam repudiar sua mulher desde que lhe dessem carta de divórcio. O matrimônio era um contrato entre duas famílias. Com a compra da noiva, o marido exercia plenos poderes sobre ela e a função da mulher estava bem definida: ter filhos e servir fielmente ao marido. O homem era o senhor e a mulher a propriedade. O divórcio era um direito exclusivo do homem e uma razão suficiente para consegui-lo diante da lei era, depois do casamento consumado, o homem encontrar algo inconveniente na esposa. Por exemplo, não ver mais graça nela, ter alguma doença ou ser estéril. Pelo fato de ser propriedade dele, o homem se desfazia dela dando-lhe carta de divórcio. Jesus acaba com estes abusos, protegendo as mulheres ao afirmar que o repúdio só seria admitido por motivo de prostituição. O quarto ponto abordado por Jesus reflete sobre os juramentos e compromissos. Aos antigos foi permitido que se jurasse em nome do Senhor, desde que esse juramento fosse cumprido. Jesus vem nos mostrar que o juramento é sempre um sinal de fraqueza, de incapacidade e de desconfiança. A proibição dos juramentos feita por Jesus leva à pedagogia da sinceridade, da lealdade e do compromisso. Quando alguém tem um passado correto, ele não precisará jurar. Quando o sim é sim e o não é não, não é necessário jurar pela própria vida nem pelo trono de Deus. A segunda leitura da liturgia de hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios e continua na mesma perspectiva aberta por Jesus no Sermão da Montanha. A sabedoria apontada por Paulo não é aquela deste mundo, da sociedade injusta, da elite dos que decidem o que podem vir ou não de Deus, nem dos que possuem muito conhecimento.
A verdadeira sabedoria não se encontra na letra fria da lei, mas sim no espírito nela contido e que Jesus veio revelar plenamente. A sabedoria de Deus é visível para aqueles e aquelas que se abrem a acolher o amor incondicional de Deus que os transforma em seres novos. Podemos sintetizar a liturgia de hoje afirmando que Jesus não veio trazer uma lei mais radical e severa. Ele pregou o Evangelho, que significa uma alegre notícia, que é a seguinte: não é a lei que salva, mas o amor. A lei possui apenas uma função humana de ordem, de harmonia e compreensão entre os seres humanos. O amor que salva supera todas as leis e leva todas as normas ao absurdo. Por isso, o Sermão da Montanha pressupõe o homem e a mulher novos e libertos para coisas maiores. Ele é um guia do discípulo e da discípula de Jesus que já abraçou a boa nova e procura comprometer-se segundo a novidade que Cristo lhe trouxe, que é a de encontrar na lei de Deus sua verdadeira sabedoria, que nos aponta que não basta cumprir o não matarás. É preciso ir além e promover e valorizar toda forma de vida. Não basta cumprir o não cometerás adultério. É preciso ir além e viver amando, respeitando e valorizando a pessoa do outro e sua felicidade. Não basta cumprir o não repudiarás sua mulher. É preciso ir além e promover e estimular o crescimento de todas as mulheres dentro de nossa sociedade. Não basta cumprir o não perjurarás. É preciso ir além e viver na lealdade, na sinceridade e no compromisso com os irmãos e irmãs. Como discípulos e discípulas de Cristo, saibamos viver dentro da lei do amor trazida por Ele.